Apocalipse 1, 17, 18. Apocalipse 1, 17, 18. Todos já encontraram? Amém? Diz assim: quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, já por muito tempo eu cresci ouvindo essa coisa de que Jesus Cristo tomou as chaves da mão do inferno. Quem já ouviu muita gente falando isso aqui? Ele foi lá no inferno quando ele morreu e tomou as chaves do inferno na mão do diabo, né? Então assim, a gente vai e inclusive cantava muito a música que eu cantei aqui na quinta-feira, mas que ninguém conhecia, né? Ninguém conhecia a música aqui, né? Eu nem sei quem cantava essa música. Você lembra quem cantava ela? Não, né? Oi? Jesus veio ao mundo, desafiou as trevas e vence. E com o poder... Rebanhão? Tomou as chaves da mão do diabo e o inferno tremeu. Isso. E a coreografia era meio estranha, ficava todo mundo assim na igreja. Negócio estranho. Mas vamos lá, a gente vai ver de quais textos bíblicos isso aí saiu. Vamos lá, a gente tem 3 textos bíblicos que podem dar vazão para essa linha de pensamento. Fique com a sua Bíblia aberta, a gente vai acompanhar. 1 Pedro 3, 19 a 21. Diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo Jesus. Eu não sei se alguém viu aquele filme do Noé? É um filme que deu na televisão, que era um filme estranho pra caramba, que teve um barco que atacou a arca, e tinha uns monstros de pedra. Não sei se você chegou a ver isso. Bem, muita gente falou assim: gente, aquele filme é um absurdo, aquele filme é antibíblico. Ele não é antibíblico. Ele não é antibíblico simplesmente pelo fato que ele não foi baseado na Bíblia. Aquele filme de Noé, ele foi baseado na carta, é um livro apócrifo, não está na Bíblia, tá? Ele foi baseado na carta de Terceira Enoque. A carta de Terceira Enoque descreve, assim, cabalmente aquilo ali a respeito disso. E 1 Pedro faz menção disso. Que Deus... Então, assim, lá no filme a gente via alguns anjos que foram expulsos do céu, presos em estátuas de pedra, e que eles, no meio eles ensinam a arte da pesca, da caça. O filme descreve bem isso. E aí, de repente, eles são salvos. Eles são permitidos voltar para o céu. Não sei se você está lembrando dessa parte do filme. Então, assim, esse filme não é baseado na Bíblia, é baseado na carta de Terceira Enoque. E algumas pessoas fazem conexão com esse texto de Pedro, que vai dizer que Jesus Cristo, quando morreu, que ele, na verdade, em outros tempos, ele pregou ao pessoal que era rebelde na época de Noé. A gente já vai falar sobre isso aqui. Efésios 4, de 8 a 10, também diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais inferiores da terra. Aquele que desceu, também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir de todas as coisas. Então aqui muitas pessoas também relatam esse texto referente à descida de Cristo naquele período dos 3 dias que ele esteve morto, né, quando Cristo esteve visitando o inferno para tomar as chaves do inferno na mão do diabo. E Romanos 10, de 7 a 9, vai dizer assim: ou quem descerá ao inferno, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, mas que diz: a palavra junto de ti, da tua boca e no teu coração,
Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu estava assistindo a gente vai preparando e estudando, e ontem eu bati de frente com um vídeo do Caio Fábio, nem sei se ele está se identificando mais como pastor, mas assim, e ele fez uma afirmação que eu até escrevi aqui. Ele falou assim: Jesus Cristo foi ao inferno, sim, Jesus provou o inferno por mim. E na hora essa afirmação dele me causou muita estranheza, porque a Bíblia diz que o inferno é destinado para o diabo e para os seus anjos. A gente vai ver também que as pessoas que serão lançadas no inferno são pessoas que foram rebeldes ao Senhor. Logo, assim, em nenhuma hipótese a gente pode crer que Jesus Cristo provou no inferno. Eu ainda não entrei na questão se ele desceu ou se não desceu, mas o fato de dizer que Jesus Cristo provou o inferno, sabe, como se ele tivesse recebido a condenação máxima por amor a mim, não tem nenhuma conexão bíblica. 2 Pedro 2,4 vai dizer: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Salmos 9,17: os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Bem, a Bíblia diz que Jesus Cristo não pecou. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Então Jesus Cristo não provou o inferno. Ele não foi lançado no inferno. Isso é um de muitos devaneios do Caio Fábio, e ele tem muitos seguidores. Muitos seguidores. Vamos continuar. Então, assim, aí a gente está começando a entrar aqui para falar sobre a questão da eternidade da alma. A Bíblia vai dizer que os homens serão lançados no inferno. Bem, em relação a isso, nós, enquanto igreja evangélica, eu acho que todas, tanto a Assembleia quanto a Presbiteriana, aí tanto pentecostal quanto tradicional, a gente vai ter um problema teológico em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia, em relação às coisas futuras. Por quê? Porque o Adventista, ele crê que, como Deus sopra no homem, faz ele alma vivente, eles acreditam que a alma só é alma vivente quando ela está no corpo. Quando o corpo morre, a alma não consegue sobreviver. O Adventista, ele crê no aniquilacionismo. Ele crê que quando as pessoas que forem salvas serão salvas, estarão com o Senhor, e aqueles que não estiverem com o Senhor serão aniquiladas. Elas simplesmente deixarão de existir. O Adventista, ele não crê no inferno. Eu não sei se você sabia disso, mas assim, ele simplesmente acha que as pessoas vão ser aniquiladas. Te lembra do filme do Thanos? Que instalou e simplesmente para de existir. Basicamente aquilo. Eles creem que Jesus Cristo Deus não é um Deus sádico, que não vai pôr ninguém em sofrimento eterno. Bem, a questão é que a gente precisa compreender o seguinte, irmãos. Uma vez eu estava vendo o pastor Iago falando sobre isso, e eu achei o exemplo dele muito legal. Ele disse assim: olha, se você passa na rua ali e alguém te encontra matando barata, tudo bem. Se alguém te encontra matando rato, vai seguindo. Eu não sei se você tem a sensação, tipo assim, conforme maior o bicho, mais dor você sente na hora de morrer. Tem gente que às vezes não gosta nem de matar o rato, né? Agora, se você passa ali e vê uma pessoa matando o gato, já começa a configurar crime. Se a pessoa mata um cachorro, configura um outro crime. Se tu mata um leão, se você mata uma pessoa, então quanto maior o seu ato de injustiça, maior é a sua pena. Bem, o inferno é um castigo eterno, porque o nosso pecado foi contra a eternidade. Porque o nosso pecado foi contra um Deus que é eterno. E o inferno, ele é proporcional ao pecado da humanidade, de afrontar um Deus eterno. Então isso aí é pura aplicação da justiça de Deus, só que as pessoas não lidam bem com essa coisa. E eu estava falando com uma aluna minha, é coisa que muita gente fala, né? Ela fala assim: não, eu não sou na igreja nenhuma, não sou de igreja nenhuma, mas eu creio, eu acredito em Deus. A gente vê muita gente falando isso, né?
Aí eu falei, não, isso é muito bom. Aí eu pergunto assim, que Deus? Que Deus que você crê? Ela, como assim que Deus? Deus é Deus. Eu falei, não, Deus, eu sei, Deus é Deus, mas Deus não é nome. Deus é nome, Deus é título, né? Como diabo também não é nome, diabo é título, né? Você fala, não, pobre diabo, Satanás é nome. Mas eu falei assim, que Deus? Aí ela falou assim, não tem diferença? Eu falei, tem. Por exemplo, você acha que o teu Deus vai colocar um homossexual no inferno? Não. Eu falei, então, isso aí já é o teu Deus que você formulou na sua mente. Você acha que um Deus vai lançar uma pessoa no inferno? Eu não acredito. Então, é um Deus que você formulou na sua mente. Então, toda vez que eu lanço sobre Deus valores que são meus, não, eu não acho que Deus vai me punir, ou eu não acho que Deus não vai me abençoar, eu não acho que, não, acabou, eu acabei de criar um Deus, eu acabei de formatar um Deus para mim. E Jesus fala isso para Pedro, o que as pessoas dizem a meu respeito? Ele vai responder, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é João Batista. E aí Jesus fala assim, e você, o que diz que eu sou? Ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai responder, olha, foi o Pai que te revelou. Por quê? Porque para que nós tenhamos noção exata a respeito de Cristo, nós devemos nos ater estritamente ao que Ele falou sobre si, e não aquilo que nós pensamos sobre Ele. Bem, a Bíblia é clara em relação ao inferno, a Bíblia é clara em relação à condenação do ímpio, a Bíblia é clara, compreende, irmão? E assim, por citar de novo aqui o Caio Fábio, uma vez ele recebeu uma pergunta assim, uma mãe era evangélica e o filho era homossexual, e ela falou assim, Caio, meu filho vai para o inferno? E a resposta dele foi assim, minha querida, você é mãe, tu acha realmente que Deus vai lançar teu filho no inferno? Tipo, ele se esquivou de responder, jogou no ar aquela questão. Então, tipo assim, é tudo que aquela mulher quer ouvir. Ou seja, ele condicionou Deus ao sentimento dela de mãe. Não, o Deus que eu sirvo não vai lançar meu filho no inferno, né? Ele não vai lançar. Então, assim, a gente vai formatando Deus. E aí o adventista, ele vai acreditar, que a crença da condenação é uma crença pagã. Porque a gente vai ter um filósofo chamado Platão, que acredita no dualismo. E ele vai dizer, a alma é boa, o corpo é ruim. E aí eles vão achar que o evangelho bebe muito de Platão, por causa dessa questão, olha, a carne é sempre pecaminosa, não, a alma é boa. Então a gente acredita que a alma vai ser separada dessa carne por causa desse dualismo. E aí eles vão dizer que a gente tem um posicionamento pagão, porque Platão não era crente. Só que eles também se fundamentam em um outro filósofo chamado Epicuro. Que eram os epicureus, que acreditavam no aniquilacionismo do homem. Bem, isso aí é um problema, irmão. Por que é um problema para o evangelho isso? Porque assim, se a gente acreditar que não existe inferno, não que a gente não sirva a Deus por causa do inferno, não é isso. A gente serve a Deus porque Deus salvou a nossa alma, salvou a nossa vida. Às vezes eu pergunto assim, você serviria a Deus mesmo que não tivesse céu? Você serviria a Deus mesmo que não tivesse inferno? É um bom questionamento. Se não tivesse inferno, você ainda assim serviria a Deus? Porque o nosso servir a Deus deve estar muito além da possibilidade da existência do céu ou da existência do inferno. Nós o servimos porque Ele nos ama, porque nós o amamos, porque Ele é o nosso Salvador. É isso que nos leva a servir a Deus. Você ia querer ir para o céu se Deus não estivesse lá? Se Deus chegasse para você e falasse assim, vai subir, vai para o céu, deixei lá tudo separado para você, mas não vou estar com você. A igreja de Cristo deveria ser capaz de rejeitar o próprio céu, se Deus não estivesse lá. E a minha preocupação é que, se hoje, meu irmão, você vai ter gente aí que morre por coisas banais. Você tem gente aí que perde a sua vida para salvar baleia. Sabe? Tem gente que vai morrer abraçado com árvore. Tu acha que isso aí não levaria a um relaxamento da fé? Tipo assim, então não tem inferno, tá de boa, eu só vou deixar de existir? Não há uma condenação eterna? Bem, a Bíblia é clara em relação à questão da condenação eterna. Então assim, vamos continuar. Mateus 10, versículo 28. Vai dizer, e não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma.
Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A grande confusão que se gera dessa questão da descida de Jesus Cristo no inferno, isso aí vem do credo apostólico. Quem foi católico aqui? Levanta a mão aí. Lembra daquele credo que você aprendeu lá na... Eita, como é que é o nome da classe? Da catequese? Catecismo, né? Eu confundo às vezes com a preteriana, que chama de catecúmenos. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele vai falar. O credo apostólico, ele é um conjunto das pregações. Ele, apesar de ser credo apostólico, ele não foi escrito pelos apóstolos. Ele foi escrito depois dos apóstolos. Depois do ano 120 ali, entre o primeiro e o segundo século. Ele vai fazer um resumo da pregação e da mensagem dos apóstolos. O credo, ele também é uma defesa da fé. Ele também é uma defesa de Cristo. Então, quando a gente vai dizer assim, a gente tem que tirar um dia aqui só para estudar o credo, que é muito importante para nós. Quando ele vai dizer assim, eu creio em Jesus Cristo, que nasceu sobre a Virgem Maria, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Por que eles colocam o Pôncio Pilatos ali no credo? Porque Pilatos foi um ser histórico. Então, quando eles colocam Pilatos no credo, é para dizer assim, Jesus Cristo existiu sim. Houve um período da história em que ele esteve aqui. Então, o credo, ele é uma defesa da fé. O credo, ele é uma defesa, não é coisa de igreja católica. O credo é o resumo da fé cristã. E aí, no credo, vai estar escrito, creio que Jesus Cristo creio que Jesus Cristo foi crucificado, morreu, desceu ao Hades, a mansão dos mortos, e ao terceiro dia ressuscitou. O grande problema aí, irmãos, é que a gente vai ter a Bíblia aqui, vindo da cultura judaica, hebraica, a gente vai ter o Novo Testamento escrito em grego, e aí a gente vai ter duas palavras que significam a mesma coisa, que é o Geena e o Hades. O Hades em grego e Geena em hebraico, que os dois estão relacionados ao lugar dos mortos. E quando a Bíblia foi traduzida para o português, muitas das coisas que se relacionavam ao Hades, na tradução para o português, escreveram como inferno. E aí acabou. A galera entrou em desespero. E aí a confusão foi feita. Né? Porque muita coisa que está escrito na Bíblia sobre inferno, na verdade não se refere a inferno, mas se refere ao lugar onde as pessoas que morreram em condenação estão. Pastor, não existe inferno? A gente vai chegar lá. Tá? Não sou adventista, né? Mas tudo bem, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá, vamos continuar. Cadê? Isso. Vamos lá, abre sua Bíblia em Apocalipse 19, 20. Apocalipse 19, versículo 20. Já acharam? Vamos lá. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Capítulo 20 agora, versículo 10, 14 e 15. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Então o que a gente vai ter aqui? Quem é que é lançado no lago de fogo? A besta e o falso profeta. Depois lá vai ser lançado o diabo. Versículo 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, meu irmão, não existe um inferno. Pelo menos na configuração que a gente acredita. Sabe aquela coisa do inferno, de Satanás, de cuequinha, bronzeado, tripudiando das almas desgraçadas? Isso não existe. Isso não é um relato bíblico.
né? Existe uma peça, ai meu Deus, qual é o nome? Ah, tá, do Inferno de Dante. Muita gente vincula aquelas pinturas das camadas do inferno, aquilo, mas essa imagem não existe. Primeiro que as pessoas falam assim, você vai para o inferno, ficar lá com o diabo, e o diabo te perturbando. O diabo não vai perturbar ninguém no inferno, porque ele também vai estar sendo perturbado, porque ele também vai estar sob condenação. As pessoas se relacionam com a imagem do inferno como se fosse algo de propriedade do diabo, e ele também estará lá em condenação. Ele não vai estar brincando, não vai estar rindo. A gente cansa de ver filme, né? Lembra daquele filme Inferno em Chama? A pessoa chegando no inferno, o diabo sentado no trono. Era um filme meio tosco, né? Nunca. Porque o diabo também vai estar ali em condenação, meu irmão. Então, assim, o que existe é a pessoa que morre. Existe um estágio temporário para os salvos, que a gente vai ver mais aqui na frente, e para aqueles que estão condenados. Esse estágio temporário, a Bíblia talvez vai chamar de inferno, mas que não é nada de fogo, é um estado de condenação, de desespero, porque as pessoas já sabem que estão condenadas ali, entende? Agora, o que há é o lago de fogo. Isso aí existe. A gente vai dizer, a gente viu aqui no versículo 14. Então a morte e o que? Inferno. O que é esse inferno? O inferno é onde as pessoas rebeldes estão, que morreram longe da presença do Senhor, que já estão em agonia. Foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Amém, irmãos, até aqui? Então quem vai inaugurar o inferno? Quem vai inaugurar o lago de fogo? A besta e o anticristo. Então o que a gente chega à conclusão aqui? Que não tem ninguém no lago de fogo. Eles serão os primeiros a serem lançados lá. Você viu a sequência? Vai ser lançada a besta e o anticristo. Depois o diabo. Depois o inferno e a morte. Há uma sequência aqui do Apocalipse. Então as pessoas serão lançadas no inferno. Então no lago de fogo. Então nesse exato momento, o lago de fogo está vazio. Não há ninguém lá. Nem o diabo está lá. E a gente entra num outro problema, numa outra questão. O diabo está preso ou está solto? Aí tem questão que vai acreditar que o diabo está preso. Tem gente que vai acreditar que o diabo está solto. E é uma confusão isso nas igrejas. O diabo está preso ou o diabo está solto? Bem, vamos tentar entender isso aqui. A gente vai passar, eu vou passar alguns textos bíblicos. Quando eu estava estudando essa mensagem, isso me trouxe muita alegria no meu coração, apesar da gente estar falando sobre o inferno. Por quê? Existem pessoas que acreditam que o diabo está preso. Mas a Apocalipse vai dizer que ele ainda será lançado no lago de fogo. Então, o diabo não está no lago de fogo. Não está. A Bíblia é clara, a Bíblia vai dizer que o diabo e suas hostes habitam nas regiões celestiais, nos ares. O diabo, ele está aqui, solto. Satanás está solto territorialmente. Só que a prisão que a gente acredita que o diabo está, é uma prisão limitadora de Deus. Então o diabo, ele é limitado pelo Senhor na ação contra a igreja. E é o que, compreende? Então assim, não é que o diabo esteja preso em um lugar. O diabo está solto, só que ele não pode agir contra a minha vida e contra a sua vida, porque ele é limitado pelo poder de Deus. Martinho Lutero vai dizer que o diabo é como um cão na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permitir. Ele vai bramar, ele vai rugir como leão, ele vai latir, mas ele só consegue ir até onde Deus permite. Vamos ver esses textos aí? Efésios 2 vai dizer: príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no espírito da desobediência, que foi o que a gente colocou. Aqui, ó, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Romanos 8:38-39 vai dizer: nem anjos, nem principado, nem potestade. Está falando o que aqui? De demônios, irmão. Nem anjos, nem principados, nem potestades
poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Nem o diabo é capaz de nos separar do amor de Deus. O diabo, ele é totalmente limitado. Esse texto aqui é muito bom para a gente. Jó 1, 6, 7, 12. Satanás veio se apresentar diante do Senhor. Ora, se o diabo estivesse no lago de fogo, ele estaria diante do Senhor? Ele iria até a presença do Senhor, mas o texto de Jó vai dizer que ele foi. Então disse ao Senhor, aí Deus pergunta para o diabo, de onde você vem? Qual é a resposta do diabo? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, eis que, aí já eu corri o texto que eu reduzi aqui, eis que tudo quanto ele tem está em tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. Então assim, você percebe que com toda a fúria do diabo, meu irmão, ele só vai fazer um ataque contra a tua vida se o Senhor permitir. E na proporção que o Senhor permitir. Às vezes as pessoas falam assim, o diabo está furioso. Tem que estar mesmo, pô. Vai ser lançado no inferno, vai estar feliz. Né? Porque ele sabe do futuro dele. Não tem como, não, o diabo. Né? Então assim, tem que estar furioso mesmo. Mas a gente não tem, irmão, que tocar a nossa vida num desespero, sabe, de achar assim, não, o diabo está se levantando contra mim. Não, ele vai se levantar contra você o tempo todo. Mas o ataque dele contra a nossa vida está sempre debaixo do controle do Senhor. E a gente precisa crer nisso. E não entrar nesse desespero, o diabo vai me derrotar. Não, todo o ataque do diabo contra a nossa vida sempre estará debaixo de um controle do Senhor. 1 João 4,18. Antes, aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Deus o protege e não permite que o maligno possa tocar. Você acha que realmente o diabo não queria te matar? Você acha realmente que o diabo não quer desgraçar a tua vida? Você acha realmente isso, meu irmão? Você acha que o diabo não quer acabar com a tua família? É óbvio que ele quer, irmão. Só que a Bíblia vai dizer em 1 João que Deus não permite que o diabo toque na nossa vida, porque ele está limitado. Mateus 16, 18. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que a gente viu aqui? As ações do diabo são limitadas por Deus em relação à igreja do Senhor Jesus Cristo que está aqui na terra. O problema, irmão, é que com o ímpio não é assim. Com o ímpio, a coisa não funciona desse jeito. Primeiro, 1 João 5,19 vai dizer, o mundo jaz do maligno. Que mundo é esse? É o mundo dos pecadores. A Bíblia vai dizer que as pessoas já estão mortas no diabo. As pessoas estão sob o domínio de Satanás. Aquele teu parente que não é crente, Sandro, mas ele é uma pessoa tão honesta, é uma pessoa tão cumpridora, ela está debaixo do jugo de Satanás. Sandro, mas ele é tão cumpridor dos seus deveres, ele já começa pelo principado da arrogância. Uma pessoa que chega assim, não preciso de Deus, ela já é altiva em si, já é arrogante em si. Isso aí já é algo que o diabo colocou dentro dela. Não, você não precisa de Deus. E aí aqui a gente vai ver um texto agora que mostra muito bem a diferença da ação do diabo na vida do crente, na vida de um filho de Deus e na vida daquele que não é filho de Deus. Atos 19, 11 a 17. Vai dizer assim, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam o seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aí vai dizer aqui, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Agora, e os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Agora, olha a resposta do diabo para esses homens. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhoreando-se de todos, que dominando eles fisicamente, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha como é que é. Eles chegam assim, olha, eu expulso vocês em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio vira para eles e fala assim, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo. Conheço Jesus, conheço Paulo.
Tu eu não conheço. Isso é muito sério, irmão. Primeira que a gente já percebe aqui um respeito do demônio em relação à pessoa de Paulo. Conheço, e aqui também a gente desmistifica outro folclore que as pessoas criam, né? A gente vê muito na televisão. Tá, vamos ver se está endemoniado. Fala o nome de Jesus. Não sei quem já ouviu falar isso. Não, que a pessoa quando está endemoniada não fala o nome de Jesus. Aí, o demônio falou o que o nome de Jesus? Esse pessoal cria umas regras que eu nunca vi na minha vida. Ah, fala o nome de Jesus, cai endemoniado. Não, quando ele chega lá em Gadara, os demônios falam assim, Jesus, você acha nos perturbar. Eles falam, ó, conheço Jesus e conheço Paulo, vocês eu não conheço. E a Bíblia vai dizer que aquele homem possesso de espírito maligno agrediu aqueles homens. E eles saíram de lá nus e feridos. Vamos continuar. Amém? Então vamos lá, irmão. Então todos serão lançados no inferno somente após o julgamento. A besta, o anticristo, o diabo, o inferno, e aí depois o inferno e a morte. Só depois do julgamento. Pastor Sandro, então todos nós seremos julgados? Todos nós passaremos pelo trono branco. Só que nós não iremos em direção ao trono branco com aquele desespero. Tipo assim, meu Deus, vou ser julgado agora. Jesus vai abrir o livro e vai fazer assim, tchau. No dia tal, tá. Você fez isso, você fez isso. Porque para nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, não haverá julgamento. E por que não haverá julgamento? Porque nós já fomos libertos. Porque nós já fomos salvos. João 5:24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não passará pelo juízo, mas já passou da morte para a vida. Compreende? O problema é que a gente cresce debaixo de uma cultura evangélica assustadora demais, irmão. Desesperadora. O inferno, ele é muito, e o próprio trono branco, ele é usado como uma ferramenta de terror para te manter ali debaixo de uma santidade. E cá entre nós, irmão, não funciona. Não funciona, porque se o medo do inferno funcionasse, não haveria ninguém desviado. E o que mais existe é pessoas que sabem do inferno e que já estiveram na igreja e que hoje não estão lá. A vida cristã, ela não deve ser tocada por medo do inferno ou por medo de uma hora estar diante de um trono branco do Senhor. A Bíblia vai dizer, porque todos aqueles que creram não passarão pelo juízo, porque já passaram da morte pela vida. Já trabalhamos aqui uma outra vez, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então não fomos nós que fomos, foi Ele que nos tirou e nos transportou. Ele pegou lá o Sandro, pecador, e falou assim, Sandro, eu vou te colocar aqui, ó, no reino do Filho do meu amor. A ação salvatória foi totalmente de Cristo. Então eu não serei julgado, porque na verdade Cristo já pagou por mim. Cristo já sofreu a pena por mim. Eu apenas entrarei no gozo da eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos lá. Então assim, a gente vai ter, quando o credo trabalha essa questão, tipo assim, Jesus Cristo morreu, o credo vai dizer assim, Jesus Cristo morreu, foi sepultado, desceu ao Hades. Na verdade, a preocupação do credo nisso aí, mas pastor, mas por que diz que ele morreu e depois desceu ao Hades? Isso não quer dizer que ele está no inferno? Porque o judeu, não somente o judeu, como muitas culturas, que não sabiam lidar com algum tipo de doença, eles davam um ar espiritual para algumas questões. Por exemplo, há quem diga que algumas religiões, e no próprio judaísmo, eu estudei isso, eu fui procurar, não achei nenhuma imagem a respeito disso. Eles colocam tipo assim, um túmulo com um buraco. Porque eles acreditavam que mesmo depois da pessoa morta, o espírito poderia voltar para o corpo até 3 dias depois. E isso é uma cultura hebraica. Daí a gente entende do porquê Jesus Cristo só ressuscitou depois do 3º dia. A gente entende do porquê Jesus Cristo demorou a chegar no túmulo de Lázaro e só chegou no 4º dia. Porque havia esse credo.
E algumas pessoas poderiam dizer assim, não, ele não ressuscitou não, ele estava ali naquela faixa de tempo em que o espírito pode voltar. Porque desde que o mundo é mundo, as doenças sempre existiram. E existe uma doença chamada catatonia, catalepsia, né? Que a pessoa fica como morta. E aí eu estava estudando isso, é desesperador, né? Porque aí eu comecei a ver na internet um monte de casos de gente que foi enterrada e na hora da exumação, sabe, o corpo retorcido, com a unha lacerada, porque a pessoa acordou dentro do caixão. Muitas pessoas já foram enterradas vivas, porque a pessoa fica como morta. O corpo enrijece, a pessoa para de respirar. E tem casos que às vezes a pessoa fica no estado desse quase uma semana. Compreende? Então assim, e aí como é que você imagina que uma cultura que não sabe lidar com uma tipo de doença dessa de uma forma científica, ela vai entender assim, não, ele morreu e ele voltou. Ele estava morto. O espírito voltou. Quando na verdade isso é apenas uma doença. Bem, é por isso que Jesus Cristo só ressuscita. Então quando ele vai dizer morreu e desceu ao Hades, ele, na verdade o que o credo está dizendo é uma reafirmação. Não, ele morreu de verdade. Ele não simplesmente parou de respirar. Ele simplesmente não teve um coma profundo por causa das dores profundas que ele aguentou no Calvário. E o seu corpo desfaleceu e ele saiu de si. Não, ele realmente, literalmente, morreu. Lucas 23, 42 e 43, vai dizer, e disse o Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui a gente vai começar a entrar na questão que Jesus desse período que Jesus Cristo esteve morto. Sandro, quer dizer que então Jesus Cristo desce ou não desce no inferno? Bem, a Bíblia não diz que ele desce no inferno. Vamos tentar, porque ele acabou de falar para o ladrão. Os dois ladrões começam a dizer impropérios, só que em algum momento um ladrão vai dizer assim, cara, você está falando, esse homem é justo, filho de Deus. A gente merece, ele não merece. Aí ele pede a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aí qual é a promessa de Jesus Cristo? Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bem, o que a Bíblia diz é que Jesus Cristo, quando morre, vai ao paraíso e não ao inferno. Ele é bem claro na fala dele. Em verdade te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. E a segunda fala de Jesus Cristo na cruz, ele vai dizer, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus Cristo está sendo claro ali, ó. Ele sabe muito bem, no evento da sua morte, onde o seu espírito estaria, nas mãos do Senhor Pai. A Bíblia em nenhum momento vai dar respaldo para afirmar que Jesus desce ao inferno, pelas próprias falas de Jesus Cristo. Vamos lá. E aí a gente vai ter uma questão aqui de um problema, porque a gente tem um texto que vai dizer que Jesus Cristo não tinha subido ao céu ainda. Você entra em sites, irmão, assim, quer dizer assim, provando contradições da Bíblia. Tem um monte de site que é dedicado a isso. Só que se a gente não se dedica a estudar daquilo que a Bíblia quer, dá a impressão que a Bíblia tem umas contradições. João 20, 16, 17. E disse-lhe Jesus, aí Jesus depois de ressurreto, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os teus irmãos, e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Como é que fica esse embate então dos textos? Que a gente tem um texto que diz que ele foi para o paraíso, e a gente vai ter um texto que diz que Jesus mesmo diz que ainda não subiu para o Pai. É bem fácil de você compreender isso. Porque quando Jesus Cristo está na cruz, ele vai dizer, Pai, em tuas mãos eu entrego o quê? O meu espírito. Então Jesus Cristo em espírito sobe aos céus, ao paraíso, e vai ter uma audiência com o Pai, na presença do Pai, juntamente com o ladrão. Né? Tem um pastor que uma vez ele falou assim, rapaz, ó, a chegada do céu vai ser muito engraçada, porque a gente vai chegar no céu, vai ter toda aquela glória lá, vai ter o Pai, Jesus Cristo sentado no trono e o ladrão assim, ó. Porque Jesus falou, tu vai comigo pro céu, cara. Às vezes a gente é tão arrogante na nossa forma de achar, tipo, não, eu sou correto, eu sou isso. Só que a gente esquece que Jesus inaugurou o céu com um ladrão.
Não, sim, mas convertido. Mas ele inaugurou o céu com uma pessoa justa, mega cumpridora. Não, ele vai falar, não, vai comigo para o céu. Se converteu ele na hora da morte. E a gente, irmão, a gente é danado, né? Danado no sentido ruim da palavra mesmo, né? De danação. Porque quantos de nós, às vezes, já não falamos, vê se pode. Fez o que fez a vida toda, e aí na hora da morte se converte e vai para o céu. Quantos crentes não pensam assim? Não. Só que a gente deve louvar a Deus porque Jesus Cristo não pensa assim. Porque senão Jesus Cristo não teria salvo aquele ladrão que fez coisa de errado a vida toda e literalmente se converteu na hora da morte. E Jesus Cristo falou assim, tu vai comigo para o paraíso. Por quê? Porque isso aí é fruto de uma teologia fraca. Porque a gente vincula a salvação a uma obra meritória. Não, eu fui uma pessoa boa, fui um bom filho, fui uma boa mãe, eu vou para o céu porque eu mereço. Quando na verdade a salvação é obra exclusiva de Jesus Cristo. Então se a salvação é obra exclusiva de Jesus Cristo e não há nada em mim que a faça merecer, tanto faz, meu filhão. Tu aceitar a Cristo um minuto antes de morrer, ou você aceitar a Cristo no início da tua infância, porque não depende do que você fez, não depende do que você foi, não foi pelas tuas ações, foi pela ação de Cristo na tua vida. Abra sua Bíblia lá em Lucas. Lucas 16. Lucas 16, do 19 ao 24. Diz assim, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe suas úlceras. Aconteceu que ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então onde é que eles estão aqui? Onde eles estão aqui? No inferno. É o lago de fogo? Não é o lago de fogo. Onde é que o mendigo está? No seio de Abraão. Que lugar é esse? É o descanso daqueles que morreram no Senhor. Estão esperando o advento do trono branco. Ah, Sandro, mas é muito tempo. É muito tempo. Como é que esse pessoal está fazendo o que lá? Não sei, irmão, não estou lá. Eu não sei, irmão, se o tempo para eles passa da mesma forma que passa para a gente. Porque se eles entraram na noção de tempo do Senhor, que Deus não circula pelo Cronos, e sim pelo Kairos. Kairos é o tempo de Deus, né? O Cronos é o tempo do homem. A questão é ordem cronológica e tal. Então assim, o que a Bíblia diz a respeito do tempo de Deus? Para ele 1000 anos é como se fosse o quê? Um dia. Então talvez para aquele que está no paraíso agora, quando chegar o dia do trono branco, talvez, tá? Estou inaugurando a doutrina, não. Talvez a sensação fosse assim, caramba, vou falar um cara aqui bem de longe. Por exemplo, Moisés morreu, né? Moisés morreu, está no paraíso com o Senhor. Talvez no advento do trono branco, Moisés tenha a sensação, caramba, morri ontem. Porque o tempo para Deus não é o mesmo tempo nosso. O tempo para Deus, e essas pessoas já estão na presença de Deus. Essas pessoas já estão gozando de algumas coisas que Deus tem. Passaram para o plano da eternidade? Não, não passaram ainda. Isso aí nós só passaremos depois do trono branco. Depois que Jesus Cristo voltar para julgar a sua terra. Apocalipse 20, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então olha só, o inferno, que é o lugar onde as pessoas estão mortas, fora do Senhor, vai devolver essas pessoas para o Senhor, para elas serem julgadas. Então essas pessoas, elas já estão em agonia, porque elas sabem da condenação. Ninguém vai chegar diante do trono
desavisado. Ai, meu Deus, o que será que vai dar? Será que você... Não, ela já sabe. Ela já sabe até porque elas já não estão no mesmo lugar que os salvos no Senhor estão. Apocalipse 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vamos lá. Então, irmãos, vamos lá. Já chegamos aqui à conclusão. Jesus Cristo não desceu no inferno. Pelas suas próprias palavras, Jesus Cristo foi direto para o Pai. E aí um outro problema que a gente precisa resolver é, e a tal da chave do inferno? Jesus Cristo tomou ou não tomou da mão do diabo? Vamos lá? Vamos ver 3 passagens aqui que as pessoas se baseiam nessa questão. Uma passagem está em Efésios 4. Abre para mim. Efésios 4. Do versículo 7 ao 9. E a graça, Efésios 4. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer? Subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Vamos lá. Se eu acredito que Jesus Cristo foi lá no inferno, por esse texto aqui, para tomar as chaves da mão do diabo, a gente arruma um problema, tá? Qual é o problema? Porque a gente passa a pregar que o inferno tem uma localização geográfica. E que, inclusive, ele está debaixo do nosso pé. Debaixo do nosso pé, eu digo geograficamente mesmo, em terra. Que se a gente cavar, meter uma sonda, a gente vai parar no inferno. E o inferno, ele é um plano espiritual. Ele não é um plano geográfico. Então, esse texto aqui, quando vai dizer que Jesus Cristo desceu às camadas inferiores da terra, aqui é literalmente, ele foi enterrado. Só isso que está querendo dizer aqui. Porque senão eu vou acreditar que o inferno está debaixo do chão. E há um tempo atrás aí, saiu na internet, lembra do barulho do inferno? Ih, já o pessoal ficava, meu Deus, é cada coisa, gente. É cada coisa. Se você procurar na internet aí, vai ter assim, arqueólogos descobrem o inferno. Bota assim no Google. E falar de uma sonda que desceu até lá embaixo, e que saiu um barulho, e que você ouvia gritos, e que não sei o quê. Bem, eu botei um negócio para ouvir. Eu só ouvi isso aqui, ó. Parecia internet de escada. Bem, eu não sei se a alusão é dizer que a internet de escada realmente era um inferno mesmo, porque a gente ficava esperando ela conectar, né? Uma ofensa pro pobre. Parecia que literalmente um computador ia escarrar na tua cara, né? Fica assim, que é um troço estranho. Mas não, gente. O inferno não tem uma posição geográfica. E muito menos está no centro da terra. Sim, é mentira. Eu fico impressionado, gente. A Bíblia diz assim, olha, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu fico impressionado. Como que crente cai em conto de vigário? Como que cai? Havia uma pregadora antiga aí, chamada Valnice Milhones. Quem já conheceu essa pregadora? Meu, Valnice Milhones fez muito sucesso. Pregava, aquela mulher era considerada uma profeta do Senhor Jesus Cristo. Só que a Valnice Milhones, meu irmão, profetizou que Jesus Cristo ia voltar em 2007. E muita gente seguiu a Valnice Milhones, irmão. Com aquele jeito dela, blá, 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 blá. Ela usava umas roupas feias, estranhas, se vestia igual um homem. Só que as pessoas vão seguindo. Segundo texto. Vamos lá. 1 Pedro 3,18. Já estou encerrando. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Achei. Pois também, esse aqui é o texto que mais o pessoal se agarra nisso. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi... Aí, olha o problema. Acompanha esse texto aí. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava os dias de Noé,
enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos da água. As pessoas se agarram nesse texto aqui para dizer, tá vendo? Jesus Cristo morreu e ele foi lá e pregou para os espíritos em prisão do período de Noé. Qual é o problema da gente acreditar nisso? O problema é que a gente vê Deus dando uma segunda chance para uma pessoa que já foi condenada e que colocaria ele numa condição de um Deus injusto e de achar assim, ué, por que aqueles homens que estão no inferno mereceram uma segunda chance? Aí a gente fala assim, não, Sandro, mas é porque eles não ouviram falar de Jesus, eles não tiveram acesso à graça. Mas de Noé para Moisés, muita gente morreu. Muita gente morreu no período da lei. O que diferenciava aqueles homens do restante dos homens até João Batista, que foi o que profetizou sobre a vinda de Jesus Cristo. Agora, se a gente se atentar para o texto, a gente vai ver aqui, ó, Cristo morreu uma única vez, vivificado no Espírito. Ele vai dizer e depois, seguindo, ele vai dizer, no qual também foi, ele só vai colocar aqui, ó, então, esse Jesus Cristo que morreu, ressuscitou, ele também foi e pregou aos espíritos rebeldes. E as pessoas vinculam esses espíritos rebeldes a pessoas em condenação. E a gente tem que entender o seguinte aqui, que há uma diferença sim do período de Noé para o restante da Bíblia. Por quê? Porque no período de Noé, a Bíblia vai dizer que Deus se arrepende de fazer a humanidade. A Bíblia diz que Deus olha para a humanidade e lhe pesa o coração. Deus fica com o seu coração pesaroso por ver o estado de calamidade que a humanidade entrou. Gênesis 6, 5 a 8. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Você fala assim, Sandro, mas qual é a diferença dos dias de Noé para os dias de hoje? É exatamente isso. Não tem diferença nenhuma. Quando Deus destrói a terra pelo dilúvio, a terra está do mesmo jeito que ela está hoje. Homens maus com pensamentos ruins. Por que você acha que quando os discípulos chegam para Jesus Cristo e perguntam assim, Jesus Cristo, como vai ser no dia da sua volta? Qual é a resposta que ele dá? Vai ser como nos dias de Noé. Então, se você consegue fazer uma comparação, a população que estava no mundo no período de Noé para a população que existe hoje, a gente chega a uma conclusão, meu irmão. Jesus Cristo está perto de voltar. O seu retorno é próximo. Porque nós estamos no mesmo padrão à população que existia no período de Noé. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre da face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Aí você vai dizer assim, não, Sandro, mas o pessoal na época de Noé, eles falam assim, não, Jesus Cristo pregou para os espíritos cativos na época de Noé, porque eles não tiveram acesso à graça. A gente já trabalhou isso aqui na escola dominical, por isso que é importante às vezes a gente estar presente na escola dominical, porque a gente vai num contínuo, né? A gente já desmistificou uma coisa aqui. Sabe aquela coisa, Velho Testamento é lei, Novo Testamento é graça? A gente já entendeu que isso não existe. O que a gente entendeu é que sempre houve graça. E mesmo na lei, quem salvava o homem era graça, não era lei. Apóstolo Paulo vai dizer bem claro, a lei só serviu o quê? Para matar e avultar o pecado. Ué, Sandro, quem salvava o homem na época da lei era graça? Claro que era. O homem cumpria a lei? Não. Como é que ele era salvo então? Como é que ele não morria? Quando ele fazia o quê? Sacrificava o cordeiro. Quando o cordeiro era sacrificado. E o que é isso? É a graça. É um favor não merecido. Porque a lei vai dizer, você deveria morrer, o cordeiro está morrendo no teu lugar. Era uma graça plena em Jesus Cristo? Não era, mas era indicativa. Então a graça, ela percorre todo o Velho Testamento. E também percorre aqui no texto de Noé. Hebreus 11, versículo 7. Noé, versículo 8. Não, Gênesis 5, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Compreende? Não é que Deus achou graça em Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque Noé foi salvo.
Porque ele foi salvo o quê? Pela graça do Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, versículo 7. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Quem é a nossa arca hoje? Jesus Cristo. Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem o quê? Vem da obra? Vem da lei? Não, meu irmão, vem da fé. Quando a Bíblia vai dizer que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por fé e justiça, Abraão é antes da lei. E o que a graça, em Efésios 2 ele vai dizer o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Noé foi salvo o quê? Pela fé em Deus. Abraão foi salvo o quê? Pela fé. E isso é o quê? Graça, meu irmão. Porque nós só somos salvos pela graça, mediante a fé. Vamos lá, volta esse texto aí para mim. De 1 Pedro. 1 Pedro 3, 18. Então ele vai dizer, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, nos quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, o quê? Enquanto se preparava a arca. Qual é a interpretação mais aceita para esse texto? É que, na verdade, Jesus Cristo pregou aos espíritos em prisão, aos espíritos rebeldes do período de Noé, por Noé. Então, a interpretação mais plausível é que, na verdade, Jesus Cristo pregou por Noé, como ele hoje prega pela sua igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo. Jesus Cristo pregou pelos patriarcas, Jesus Cristo pregou pelos profetas, e aqui em Noé, Jesus prega por Noé. Noé estava cheio do Espírito de Jesus Cristo, porque ele estava pregando o quê? Se arrependam, o dilúvio vai vir, Jesus Cristo vai aniquilar com essa terra, vocês devem entrar na arca, só que as pessoas não deram ouvido a Noé. 1 Pedro, e segundo texto, terceiro, 1 Pedro 4, versículo 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Está vendo, Sandro? Olha aqui, ó. Está dizendo que o evangelho foi pregado a mortos. E aí a gente cai em um outro problema aqui, que é o pessoal que faz oração pelos mortos, como a Igreja Católica faz, os mormons fazem. E aí, se a gente acredita que esse evangelho sendo pregado para mortos são pessoas que realmente estavam mortas, a gente cria um problema com outro texto que vai dizer: ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, e depois disso o quê? Segue-se o juízo. Acabou. Morreu, acabou. Não há mais nada que ser feito. Não existe oração pelos mortos, não há nada. Biblicamente não há mais nada o que ser feito por aquele que morreu. Ué, então esse evangelho aqui pregado aos mortos? Carta de 1 Pedro está fazendo alusão aqui aos pecadores. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos. Então, quando Pedro vai dizer que o evangelho foi pregado a mortos, ele está falando da nossa vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados, irmão. Aí a gente fecha aqui em Apocalipse 1, 17 e 18, que foi o nosso primeiro texto. Bem, o entendimento é que Jesus Cristo nem desceu no inferno. Jesus Cristo nem pregou para os mortos na época de Noé, que não haveria lógica ele gerar uma segunda chance para os condenados que já estariam no inferno. Existem vários textos que gerariam contradição com isso. E a tal da chave que ele tomou da mão do diabo. Apocalipse 1, 17 e 18, que a gente leu no início. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo... Agora presta atenção no que Jesus diz. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele vai dizer... No princípio era o verbo estava com Deus,
e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele existe desde a eternidade. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele vai dizer, eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E ele vai afirmar, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele não vai falar, eu tomei. Tipo o diabo faceiro, né, malandrinho, chegou lá no céu, peguei a chave do inferno. Pegou não, meu irmão, porque ele nunca teve. Ele nunca teve essa chave. Nunca. Porque o inferno é propriedade do Senhor, feito para o diabo e seus anjos. A chave do inferno sempre estiveram nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca estiveram na mão do diabo. Porque se a gente acredita nisso, a gente vai acreditar que em algum momento da história houve uma batalha cósmica, tipo Dragon Ball Z. Dragon Ball Z não, é Cavaleiro do Zodíaco. Tinha umas batalhas assim, né, que não acabavam nunca. E que o diabo em algum momento sobressaiu por Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus fez o inferno destinado para o diabo e seus anjos. Quem fez o inferno? Deus. Então, quer dizer, e aí do nada a chave foi parar na mão do diabo. Mas do nada. Do nada. Jesus estava dormindo, que a gente tem outro problema, que a Bíblia diz que Deus não dorme. Aí Jesus estava passeando no céu, vendo o mar de cristal, o diabo foi lá e roubou essa chave. O diabo nunca teve a chave do inferno. Ele não tomou porque ele nunca teve. Essas chaves sempre estiveram na mão de Jesus Cristo. Ele fala, eu sou o primeiro e o último. Estou vivo, estive morto e eu tenho as chaves da morte e do inferno. A gente, enquanto igreja, irmão, a gente precisa parar de dar um poder que o diabo não tem. A gente precisa parar de ficar dando para o diabo um poder que ele não tem, irmão. E a minha preocupação quando a gente se propõe a estudar isso, às vezes as pessoas falam assim, mas tu vai pregar isso para quê? Tu tem que pregar coisa assim para a vida cristã. É porque quando a gente tem uma teologia fraca, isso faz com que a gente seja suscetível aos ardis e aos enganos do diabo. E a gente acha que o diabo tem um poder sobre a nossa vida, a gente já viu que não tem. A gente já viu que Deus não permite que o diabo nos toque. E se ele articular alguma coisa, é com permissão do Senhor. Quer dizer que Jesus Cristo na cruz foi prova da sua derrota. Foi não, meu irmão? Porque Jesus Cristo vai dizer assim, olha, ninguém toma a minha vida, eu a dou. A morte de Jesus Cristo, até a sua morte, estava sob o seu controle. Ele decidiu entregar a sua vida. Não foi uma força exterior que o levou e que ele não teve como fazer. Quando os judeus estão ali diante de Jesus e querem montar uma emboscada para matar Jesus e pedem para que Jesus fuja para o deserto, a resposta de Jesus é: avisa para Herodes, aquela raposa, que hoje eu vou pregar, amanhã eu vou curar e depois de amanhã eu desço para Jerusalém para morrer. Porque ninguém toma a sua vida, é Ele que dá. E a nossa vida, meu irmão, está debaixo do controle do Senhor. Coisas difíceis vão acontecer, coisas duras vão acontecer, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflição. Isso está na Bíblia. Nós perderemos pessoas, passaremos momentos de dificuldade, de doença, mas Jesus vai dizer, olha, tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo porque em meio à aflição, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham um bom ânimo. Consigam ter bom ânimo. Agora, uma pessoa que leva a sua vida achando que a sua aflição é porque o diabo está dominando a sua vida, como é que essa pessoa consegue ter bom ânimo? Não consegue, porque ela rompeu com a mentalidade de que a sua vida está sob debaixo do controle de Deus e que a sua vida está vulnerável a Satanás. A sua vida não está vulnerável a Satanás. E sabe por quê? Porque você não pertence mais a esse mundo. A Bíblia diz que Deus tirou você do império das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor. Você não está debaixo dos grilhões do pecado, você não está debaixo mais do domínio de Satanás, porque nem no lugar para onde ele vai, ele tem domínio, pertence ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar?